Sejam bem-vindos à Celebrities TV. Eu sou a Pela Fé dos Santos e hoje vamos à conversa com o professor Elavoco. Olá, bom dia, professor Elavoco. Seja bem-vindo à Celebrities TV. Muito obrigado pela fé e obrigado pelo convite da Celebrities. É um prazer. Olha. Eu sou pouco chamado às entrevistas e então todas as vezes que eu sou chamado não me esqueço de agradecer, porque parece que eu virei uma pessoa não grata e às vezes a tendência é afastar os microfones o mais quer dizer, a uma distância exato. considerável. Entretanto, quando eu não falo ao microfone, eu falo pelos dedos. Então, hoje não é aos dedos, é aos microfones e é uma oportunidade muito interessante. Olha, e por ser, né, tão frontal, como assim posso dizer, é por isso que é afastado dos microfones, mas a Celebrities TV tem a capacidade de trazer o professor Elavoco até aqui para, então, termos uma conversa, né? É sobre o professor, é sobre aquilo que o professor faz, então será... Olá, pela fé, eu não sou frontal, eu sou só sincero, eu sou franco, eu sou vertical. Então, de certo modo, isso é característica de pessoas de centro-direita. Então, eu sou essa pessoa e compreendi que o que faz com que as pessoas apreciem o meu trabalho e como eu o faço é pelo facto de eu falar as coisas sem muitos rodeios. E então normalmente essas pessoas não são sim muito afáveis. E eu sou afável, esse é o diferencial. Olha, muito obrigada. Mas é um prazer estar aqui consigo. Olha, obrigada igualmente, porque também é um grande prazer estar aqui consigo. O professor Elavoco é mentor da Taiko, Teenagers and the Young Cooperative, ou Cooperativa de Jovens e Adolescentes. Eu trago aqui a Taiko porque há vários projetos ligados socialmente à juventude e poucos ligados à adolescência. Então, diga-nos aqui alguns objetivos da Taiko para os adolescentes. Pois. Antes de responder a Taika, deixe-me já dizer que, diferente de muitas outras pessoas, o objetivo é querer fazer as coisas para simplesmente chamar a atenção, para ganhar atenção. E quando se lhes dá atenção, acabam calando-se ou desviando-se do seu foco inicial, como muitos ativistas, por exemplo, começaram criticando o governo, falando coisas e quando molharam-se-lhe as mãos, calaram-se. Mas o meu objetivo pessoal não é esse, não é querer fazer coisas para simplesmente chamar a atenção e que depois seja silenciado. Eu até tenho dito que mesmo quando houver alguma tentativa de comprar-me, eu vou me vender e depois no passo a seguir eu vou me vender novamente. Então isso aqui denota alguma insaciabilidade da minha parte, porque é minha característica servir. Se eu não estiver a servir, isso não me agrada. Eu estou aqui porque eu vim servir. Então a TAIC é uma forma social, é um projeto social que foi então estabelecido para servir as pessoas. O que é a TAIC? É a Cooperativa de Jovens e Adolescentes que reúne de forma itinerante. Quando eu digo itinerante, a itinerância da TAIC consiste no facto de ser um evento que vai de província a província. Nós estávamos aqui no Namibe na terceira edição, foi em novembro de 2019, no ano em que a TAIC começou. Então, nós reunimos os jovens e adolescentes para falar de coisas que nos afligem, de coisas que nos vão à alma. E é um palco de demonstração, de conhecimento, é um palco de partilha de conhecimento, é um palco em que é como é que eu diria, uma fusão de ideias, né? Ainda hoje eu estava a falar com um dos oradores, que será, dessa vez, vem de Benguela, o Giovanni Saungwa, que é um estreante. Então ele disse assim: prof, o que é que eu vou falar? Não, falem o que você é, né? Leve aquilo que você faz no dia a dia, porque maior parte das organizações, além de serem grupais, têm um caráter de adequação. Você tem que se adequar à organização, tem que dançar a sua música, tem que se ajustar a um padrão, a uma linha editorial. Então, na TAIC é uma organização que, primeiro, não tem filiação, não tem como. Como é que eu posso fazer para pertencer à TAIC? Pertencendo! Sim. Então, nós temos essa liberdade de as pessoas irem e virem. Então, dessa vez, estamos com a agenda para o Kwanzaa Sul, dentro de mais ou menos 15 dias, no dia 13 de novembro, 11, 12 e 13 de novembro,
estaremos na cidade do Sumbe, na província do Kwanza Sul. Entretanto, eu não sei se eu respondi. O objetivo é o quê? É partilha de conhecimento, é socialização, é turismo também, porque a TAIC alberga jovens vindos de vários pontos do país. Só para ter exemplo, no Mochico fomos representados 13 províncias. No Ambo representamos 12. Não veio o orador de Luanda. Entretanto, é uma coisa muito interessante, que tem um caráter campal, caráter turístico. Todo mundo é bem-vindo, os santos, os pecadores, os bruxos, os satanistas. Todo mundo é bem-vindo. Só não aceitamos a ideia de tentar criar uma linha editorial rígida, de tal modo que algumas pessoas não se enquadrem. Entretanto, nós temos essa característica. Até que leva adolescentes também para levar assim um certo testemunho, adolescentes por acaso, ou jovens que já viram algumas apresentações da TAIC numa província, são levados para outras províncias para testemunhos? Olha, a Elga, a primeira vez que a Elga se estreou, ela só tinha 17 anos. A Elga é uma das nossas oradoras e continua sendo a mais jovem, né? Só tinha 17 anos, acabava de lutar contra uma úlcera gástrica crônica e ela foi lá para a TAIC assim, de rastos, e tanto é que de cabelo curto, porque a doença também levou-lhe a fazer isso, a perder os cabelos, enfim. Pronto, não posso contar aqui detalhes muito íntimos. Entretanto, a Elga foi lá para falar especificamente para os adolescentes que algumas lutas existenciais podem ser vencidas através do testemunho. Sim. Quando eu partilho um problema, não é que eu esteja a me expor, eu estou a procurar caminhos ou vias de alívio. Sim, né? Sim. Nós temos, hoje por hoje, temos a dificuldade de partilha, porque parece que ninguém é confiável, eu sou me expor. E uma coisa que me torna essa pessoa que sou é a sinceridade. Quando eu não tenho dinheiro, eu digo que não tenho. Quando eu tenho fome, eu digo que tenho fome. E passa essa ideia de que temos sempre que mostrar a ideia de que está tudo bem. Temos o último iPhone, por falar de iPhone. Eu estou a fazer os possíveis de conseguir um iPhone 13 Pro Max, porque eu não tenho dinheiro para comprar um 13 Pro Max. Deixa-me dar já um oi ao pessoal daí da minha página. Eles sabem que eu estou a fazer os possíveis, mas voltando aqui. Fora de brincadeira. Então, a Elga foi lá para dar o seu testemunho, não é? Testemunho de vitória, mas também testemunho de alguém alguém que sofre, alguém que estava a sofrer, alguém que estava a passar por uma dificuldade séria de saúde. E eu dizia que quando nós partilhamos o problema, tornámo-lo mais leve de ser levado. Sim. Então, em Umbundo tem um ditado que se diz "Kulimila kwenene, eteke uolimila uekutale", ou seja, de tanto recusar, alguém um dia vai recusar alguém que já está repleto. Ou seja, quando nos fechamos no nosso quarto, no quarto dos nossos problemas, às vezes nos escusamos da possibilidade de partilhá-lo com alguém que pode ser não só a solução, como também o caminho para a solução de certo problema. Então, a TAIC é esse palco de partilha de experiências boas e também experiências más. Olha, então vamos já aqui esperar a TAIC no Namibe novamente, por favor. Porque... Lá naquela edição, lá mais tarde, talvez nós voltamos. Sim, por favor, voltem, porque há sem dúvidas testemunhos que levam não só, né, outros jovens também a superar aquilo que eles passam. Exato. Pode não ser taxativamente aquilo que eles estão a viver, mas pode assemelhar-se a alguma coisa que eles estejam a passar. Então, a TAIC, eu acho que vem lhes dar, né, a oportunidade então de se desprender a esse problema. Exatamente, porque além de partilhar assim com todo mundo, há uma experiência muito interessante que se passa na partilha, que eu, ao partilhar a minha situação consigo, não só estou a buscar ajuda, porque hoje as pessoas se tornaram tão independentes, tão autônomas, que convenceram-se de que elas não precisam de ninguém, não precisam ser ajudadas, não precisam ser orientadas. Sim. E hoje nós caímos na crise da mentoria, na crise da falta de referências. E hoje as pessoas não querem ter referências, não querem buscar conselho, não querem buscar ajuda, porque parte do princípio de que elas são autônomas, são autodidatas, são autossuficientes, e então nos reclusamos no nosso casulo e
isso agrava a possibilidade de os nossos problemas serem mais graves, passa a redundância aqui. Então, até que esse espaço de não só socialização, fazer amizade. Já imaginou, por exemplo, você ser amiga de alguém do Kwanzaa Norte, da Lunda Norte, de Cabinda, de onde for? Ontem, na minha apresentação, eu disse assim, jovens, não envelheçam sem conhecer Angola. E eu falo muito isso, apesar de parecer brincadeira, mas é verdade, nós temos um contexto muito centralizado na nossa província, na nossa cidade, no nosso contexto em si. É necessário, e às vezes me irrita muito esses tais programas, pensar Angola, não sei o que lá. Os tais que estão a pensar Angola estão em Luanda, no estúdio que está em Luanda, eles nunca saem para pensar Angola em Cabinda, e eles dizem que estão a pensar em Angola, como se resolver Angola é resolver em Luanda. Eu vou ficar irritado se ter que continuar. Mas há quem talvez queira conhecer Angola, mas não tem a possibilidade de ir fisicamente. É possível agora ir digitalmente, até porque há conhecer é assim. E ontem ainda na minha apresentação eu disse uma coisa muito interessante. Antes de fazer constar, temos que constatar. Okay. Yeah. A constatação é diferente. A ideia que eu tinha, por exemplo, do Zaire é bem diferente que eu tive agora que eu fui lá. Eu estava no Soio e eu disse, uau! Pelo menos, pela fé, você sabe que a cidade do Soio é um conjunto de várias ilhas? Não, isso não se fala. Eu não sabia. O Soio são pequenas ilhas. Tanto é que eles têm os barcos e as chatas como meio de transporte também. E eu, às vezes, pergunto, isso pelo menos as pessoas sabem? Não sabem. Não sabem disso. Os próprios do Soio falam disso, que há certos sítios do Soio que para ir é preciso barco, é preciso chata. Mas é no Soio. E isso nem passa nem no telejornal, nem na... Nada. É por isso que eu disse que falar do Soio na internet, nos livros, é diferente do que ir ao Soio. Isso tem implicações financeiras? Obviamente. É por isso que os turistas muitas vezes são aqueles velhotes que não têm mais nada a fazer, têm de dinheiro, não têm como gastar, então vai para ali. Mas eu disse aos jovens que, sobretudo aqueles que podem, ir de carro fica muito mais econômico, né? Vá de carro. Eu viajei por Angola pelas 18 províncias de carro. E ficou não tão caro quanto poderia ter ficado. Existe algum sacrifício, desde físico, financeiro, social e psicológico. É muito desgastante. Sim. Nesse périplo por Angola, sofri muitas implicações físicas. Ganhei peso. Não tinha bochecha, agora tenho bochecha. Porque foi muito difícil. E eu fiz essas viagens, fiz-las num período de mais ou menos 5 meses. Não foi fácil mesmo. E, então, essas idas e vindas, além de ser caro, são desgastantes. Mas o meu conselho continua a ser, e vou insistir, não envelheçam sem conhecer Angola, por favor. Eu gostaria aqui, muito rápido, de saber se as viagens que o professor Lavoco fez por Angola foram simplesmente para turismo ou para dar alguma formação, porque em 5 meses as 18 províncias é mesmo desgastante, mas não quando se tem um objetivo maior. Eu vou colocar 2 sentidos à tua pergunta. O primeiro sentido é que nós gostamos muito daquela desculpa. Eu nunca fui a Malange porque não tenho lá ninguém. E essa mentalidade aí, meu Deus. E eu pergunto assim, você vai à China? Quem é teu tio que está na China? Você vai à Noruega? Quem é a tua mãe, teu primo, sei lá, quem é que está na Noruega? Você vai pensar numa solução, não é? Sei lá, existem casas, hospedarias, casas de passagem, albergues, entre outras soluções para viajantes. Então, eu não me enchi dessa desculpa. Olha, eu não vou, por exemplo, ao Cubango porque não tenho lá familiar. Não. Eliminei essa desculpa e então comecei a assumir. Olha, sabe uma coisa? Em Malange, eu tomei banho na rua. No Uíge, eu tomei banho na rua. Mas na rua o quê? Entrei num restaurantezinho, pedi um café, não sei o que. Por favor, aí tem um sítio assim que possa lavar a cara? Sim, tem. Não sei, e minha parte já tinha uma toalhita, não sei. Olha, tomei banho assim, na boa. Preparado. Exato. Mas o segundo sentido, isso aqui é no sentido de turismo, sem gastar muito dinheiro. Sim.
O segundo sentido é que a pergunta é muito pertinente. Eu viajei por Angola ao quando da divulgação do meu livro, sim. Então, eu precisei mesmo fazer isso. E pretendo fazer uma segunda turnê por Angola, agora já em novembro, né? Final de novembro ou princípio de dezembro, para então fazer uma segunda volta dessa digressão por Angola. Então, respondendo a sua questão, sim, é para turismo. E sim, também para a divulgação do livro. Ok. Antes de nós chegarmos ao livro, porque acho que o professor sabe que é o assunto mais perguntado ao professor, eu gostaria de saber, de professor de matemática, eu sei que o pessoal aí sabe que os professores de matemática têm uma certa característica. Eles são mais fechados. Eu não disse isso, quem disse foi o professor. Então, e o professor saiu de professor de matemática. Primeira característica pela fé. Primeira característica são mesmo feios. Eu sou do estudo. A exceção, né? Claro. A exceção até do comportamento. Pois. Então, do professor de matemática para influenciador social, que chega a ser um pouquinho diferente. De onde é que vem, de onde é que surge essa espontaneidade? Olha, pela fé, eu vou alongar um pouquinho mais, vou argumentar de uma forma muito interessante. Há uma tendência de nós sairmos essa mania da especialização. Né? A especialização é necessária, mas há algo que se chama cultura. Eu, quando falo de cultura, não estou a falar de dança, de música, não. Porque o termo cultura foi esvaziado para, quando se fala de cultura, é o quê? Tanto é que nos eventos é momento cultural. Né? Cultura não é só isso, não é só dança, música, tradições. Cultura é, acima de tudo, conhecimento. E quando se diz alguém culto, é alguém que tem conhecimento. E esse exercício de absorção de cultura foi abandonado há muito tempo. Hoje nós temos especialistas, mas só que com o surgimento dos especialistas foram desaparecendo os intelectuais. Aristóteles. Vamos lá, quem é Aristóteles? É astrofísico, é físico, é químico, é matemático, é não sei o quê. Vai lá, Leonardo da Vinci, meu Deus, aquele senhor me cansa. Leonardo da Vinci é pintor, é matemático, é músico, é não sei o quê, é poeta, é muita coisa. E há muito tempo a intelectualidade residia nessa multiplicidade de fazer coisas. Hoje é até vergonhoso, é desconfortável, é dizer, como assim um professor de matemática escrever livro? Cala a boca, você que é burro. Desculpa, eu não tinha que dizer isso. Sim, e nem isso o que eu faço é tão próximo, porque eu compreendo que o exercício da intelectualidade é muito completo. Eu tenho que estar em condições, em altura, se eu sou um intelectual que me preze, eu tenho que estar em condições, por exemplo, de argumentar e contra-argumentar sobre medicina. Então fui convidado a um painel e o tema na mesa foi o quê? Sobre o cancro. Sim, estamos em outubro, estamos falando sobre outubro rosa, não sei o quê. Eu tenho que ter alguma coisa a dizer sobre o câncer da mama, sei lá, alguma coisa. Sim. E muito mais do que conhecimentos absorvidos, tem experiências. Intelectual é isso, não é um médico. Vem lá, vai ser chamado, não consegue dizer quase nada fora da medicina. Um professor de matemática não consegue dizer nada fora do campo da matemática. Isso não é intelectualidade, isso aqui é a tal mania da especialização. Atenção, eu não estou a discordar com a necessidade de nos especializarmos, mas temos que ser nadadores de várias praias. E é isso que acontece. O peixe não é em si de água salgada ou de água doce, apesar da capacidade de adaptação e tudo mais. Sim. Vamos ter que navegar na biologia. Mas o peixe é peixe. Não importa se está no aquário, ou está no rio, ou está no mar. É peixe. Então, o que eu às vezes tento exercitar é essa transformação de uma pessoa em peixe, de tal modo que eu fique confortável. Se o tema fosse, por exemplo, clima, vamos falar do clima? Demorou, vamos embora. Vamos falar do Namibe? Demorou. Então, o intelectual é essa personalidade que se supera a cada dia em vários assuntos. Eu não disse é um tudólogo, um sabe-tudo. Eu não sou um tudólogo, não sou um sabe-tudo. Há temas que eu evito. E porque o exercício da intelectualidade é exatamente isso.
é não se atrever em falar à toa em áreas Não alheias. dominas, E quando você não sabe nada, você se supera, você busca se informar. E é este exercício que torna essa flexibilidade de abordagem. Sim. Então, quando se fala de professor de matemática para educador social, sim. não é uma viagem muito longa. Sim, Grosso modo, todos nós devíamos ser o que eu Educadores tenho estado sociais. a tentar ser. Olha, e quando é que o professor Elavoco notou que, por causa da intelectualidade que desenvolveu, poderia então se apresentar? Quando que foi a primeira vez que o professor Elavoco se apresentou a um público trazendo uma abordagem diferente daquilo que é a sua área de formação? Bem, eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja e, por conta disso, muitas vezes me vi a falar para jovens, para adolescentes. Então, isso levou-me ao exercício da pregação. Eu sou pregador também, pela fé. Uhum. É uma área que eu não exercito muito, né? Não tenho estado a praticar como pregador, mas eu também sou pregador. Então, a pregação, eu acho que é a explicação de tudo, desse contato com as pessoas. Uhum. É aí onde começou, né? Na igreja, pregação. E dali eu saí de pregador para depois palestrante. Eu não sei se eu sou mais palestrante. Ontem eu disse uma coisa muito interessante. Eu não tenho problema nenhum em revogar de tarde aquilo que eu cria de manhã. Eu não tenho problema nenhum em abraçar certas coisas e no dia seguinte largar, ignorar. E é esse desafio que nós temos que ter de como é que eu diria? Uma espécie de tubos de ensaios, não é uma espécie de reservatórios, né? É porque eu passo a ideia de que água parada apodrece. E apodrecendo deita cheiro, deitando cheiro ninguém se aproxima e ninguém se aproximando você fica uma pessoa desinteressante. O que me chama a atenção em Jesus é exatamente isso. Já ativando o modo pregador. Jesus era uma pessoa que até quando ele apelava a dizer, olha, não diga a ninguém, as pessoas saíam falando, porque era inevitável não falar sobre Jesus. Então, de certo modo, as pessoas são interessantes por conta disso, são atraentes por conta disso. Então, eu tenho que me tornar cada dia mais atraente, né? Tem que ter motivo de eu voltar a ser convidado pela Celebrities TV, né? E vai acontecer. Essa conversa não tem que esgotar, eu tenho que mostrar que, olha, me sugando bem a um conteúdo que sai mesmo, tá vendo? Também sou um pouco gabarola, sou um pouco arrogante. Eu sei, e não precisam dizer que poucos ou nenhum convidado passou aqui se espalhando assim dessa forma. Eu tenho que dizer, olha, passou por aqui o professor Elavoco pela Celebrities TV. Um convidado excêntrico, um convidado diferentão, né? É o que eu disse no princípio. Super. Pessoal, eu disse, olha, pela fé, cuidado a me entrevistar. Me entrevistar não é fácil. Não é fácil. Brincadeira, vamos embora. Mas, contudo, o professor Elavoco é um jovem angolano e de certeza que tem uma visão sobre os jovens angolanos que talvez ainda não está definida ou não está a ser atingida pelos jovens. Então, o professor Elavoco, quais são as visões que tem ou que deixaria, né, para os jovens agora façam isso para chegarem a isso? É assim, uma coisa que me diferencia de muitos oradores, porque às vezes me chamam orador motivacional, eu detesto rótulos. Da mesma forma que eu detesto rótulos, isso faz com que eu viva o que eu sou. Eu gosto de ser o que eu sou. Eu gosto de ser original. Eu não sou muito de segredos para não sei o que lá, 7 passos para não sei o que, caminhos para... Isso aqui me irrita, né? Princípios para... Não. Isso aqui eu não gosto mesmo. Por quê? Porque isso depois nos leva a fazer com que as pessoas acreditem que nós temos a fórmula. A vida não é feita de fórmula. O que funciona comigo pode não funcionar contigo. Yeah? E o que eu às vezes faço é o quê? É partilha. E ao partilhar experiências, pode inspirar. E ao inspirar a pessoa, eu dou sempre a liberdade de a pessoa fazer por elas mesmas. Do tipo, prof, qual é o segredo? Qual é o segredo qualquer? Bom, ontem eu comi carne de cabrito com carne de cabrito frita com mandioca fervida.
nas mangueiras. Vai lá, qual é o segredo de chegar alegre no Namíbia? Vou dizer, olha, coma carne de cabrito com mandioca. Ei, meu, às vezes você nem sequer come carne de cabrito. Então, não há não é uma linearidade, não. A vida não é linear, não é feita de fórmula. Então, muitas vezes o que eu partilho é o quê? Façam. Olha lá, se eu dissesse assim para os jovens, por isso que eu disse ontem, não envelheçam sem conhecer Angola. Como é que vai conhecer Angola? Vai começar, cada um vai ter que começar da sua forma. Tá? Se estiver em Cabinda, pode começar a conhecer o Uige, conhecer o Zaire. Mas, assim, grosso modo o que eu aconselharia para as pessoas? Não se acomodem, seja o que for. Eu até tenho dito, não se acomodem nem mesmo com o sucesso. Sim. O sucesso, às vezes, traz-nos uma sensação de satisfação, de realização, uma sensação de completude, assim, uma sensação de que, olha, agora já não preciso fazer mais. E eu, assim, lá atrás, porque cada dia eu tenho que viver como se fosse um outro dia. Exatamente. Eu tenho que me desafiar, tenho que me superar, tenho que me desenvolver, tenho que me reinventar. É assim que a vida é feita. Daqui a 2 anos, eu terei que ter a coragem de dizer, olha, sim, passaram-se 2 anos, mas o que eu queria ontem já não creio mais. O que eu aceito ontem já não aceito mais. E eu até disse ontem, nem mesmo quando você for eleito o governador ou o presidente, não é esta fase, não é o ponto de realização. Não é não é o auge, não é a última coisa que te pode acontecer. As pessoas têm que ser insaciáveis, têm que buscar a cada dia novos e outros desafios, têm que ter coragem de romper até. Veja lá, tem aqui vocês os estúdios, não, nós somos os únicos no Namíbia, não sei o quê, por conta disso estamos bem. Não, cada dia tem que pensar, essa parede era vermelha, amanhã pintam, mudem a marca, mudem a marca não diria, mudem o logotipo, sei lá, mudem as cores, não há problema. Eu antes não usava esse corte. Eu tive que ter a coragem de sair do fato e gravata, do escovinho, assim, limpinho, para esse estilo assim excêntrico. Olha, recuei só uns anitos, e o Zacarias sabe como é que me conheceu. Eu era daqueles ali mesmo, todo fino, não sei o que lá. E eu cheguei, mas calma aí, não dá para dar um reparozinho nisso? Vamos embora. Só não quero criar cabelo, mas daqui a pouco, se vocês me virem de trança, não há problema, mas qual é o problema? A pessoa tem que ter liberdade de experimentar várias coisas. Eu não estou a incentivar a libertinagem, atenção, não é isso. Eu estou a dizer que as pessoas têm que ter a capacidade de se desafiar a cada dia, viver novas e outras coisas. Professora Lava, eu vou por aqui um tempo, né, que desde a pandemia para cá surgiram vários palestrantes motivacionais, várias pessoas trazendo então aos jovens angolanos que eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E eu pessoalmente já assisti muitas palestras em que os palestrantes aconselharam as pessoas, os jovens, a não ingressar ao Estado, porque os privaria, né, de desenvolver mais, de empreender mais. E quando eu entrei ao Estado, eu vi que eu tive mais oportunidade para empreender. Porque aí tive um dinheiro-chave para começar a fluir. Mas o que eu ouvi, e muitas vezes, não foi uma nem 2 vezes, muitas vezes foi que vocês não podem ir ao Estado, porque o Estado vai vos limitar. Então, os palestrantes motivacionais atualmente têm trago essa visão. Sim. Por um lado concordo e por um lado discordo. Vou começar pelo lado da discordância. Temos que ter um ponto inicial. Temos que ter onde começar. E muitas vezes eu também já me vi abordando essa temática, ter essa abordagem, sim. Tanto é que eu tenho sido mais radical que isso, né? Do tipo, eu sou professor dos poucos professores que estão cansados de ser professor. Estou a falar em gesto de confissão. Atenção, sou empregado do Estado, insatisfeitos,
insatisfeito num balanço de 18 anos de serviço. Quando eu comecei a dar aulas, mal tinha 18 anos. Estava a fazer 18. No ano em que eu comecei a dar aulas, é no ano que eu fiz 18 anos. Foi em 2005. Entretanto, hoje faço um balanço não positivo. Não diria negativo, mas não positivo, porque o professorado, de certo modo, consumiu boa parte do meu tempo que eu acho que teria sido usado de uma forma mais satisfatória. Entretanto, no Estado, eu tenho, sim, melhores oportunidades para começar a ir fazer uma outra coisa. Agora, isso depende muito dos desafios de cada um. Vá lá. Se todo mundo sair do Estado, quem é que vai ficar? Então, não concordo com a ideia, com essa pregação do tipo, não, jovens, não aceitem emprego do Estado. Há gente que vai mesmo ter que trabalhar para o Estado, há gente que vai ter mesmo que ter emprego, vai ter que ter emprego no Estado. Só que o que eu não concordo é essa política, isso já tem contornos políticos, de o Estado ser o maior empregador. A nossa realidade angolana é essa. É que o Estado é o cliente, é também o patrão, o vendedor. O Estado é o empregador e às vezes o empregado. Então, não concordo com essa ideia, porque essa ideia mata as iniciativas privadas, porque os países desenvolvidos desenvolvem pelo setor privado. Isso aqui é uma discussão que nem precisamos ter. Só que às vezes os palestrantes vêm com uma certa radicalidade, dizem, olha, não aceita, se derem proposta, não aceita, não concorra, enfim. Mas só que depois vamos ter que incentivar os ignorantes a terem que iniciar coisas que precisamos antes nos livrar dessas ignorâncias. Enfim, em suma, o que eu às vezes digo? Eu também, pela fé, eu estou bem prestes a largar o Estado. Por quê? Porque sim, não é sem alguma dose de verdade quando os palestrantes dizem que o Estado prende, isso é verdade. O Estado limita, isso é verdade. Não é possível, por exemplo, um funcionário público atender assim com certo conforto ao desafio que eu dei há pouco tempo de conhecer Angola. Nós só temos 22 dias úteis por ano de férias. E os 22 dias úteis, se for os outros professores, nos 22 dias de férias, ele está a dar uma aula extra. E há professores que estão há anos que nunca tiveram férias nesse sentido. Está num garimpo qualquer. Entretanto, eu sou muito apologista em valorização do tempo. Eu gosto muito de tempo. E uma coisa que, por exemplo, vai me fazer abandonar o Estado é exatamente isso. Tempo. Eu preciso ter tempo para produzir. E eu já cheguei à conclusão que eu produzo muito mais fora do que dentro do setor público. Não estou a desincentivar o ingresso à função pública. Entretanto, não tenho que deixar de admitir que o setor público, muitas vezes, tem maior potencial de autonomia financeira do que o setor público, né? Entretanto, as iniciativas privadas têm maior capacidade de desenvoltura, de reinvenção. Essa falta de como é que eu diria, de tempo pode ser coberta tendo, né, fontes autônomas de renda. O professor Lavoca é também criador de conteúdos e de tantos conteúdos, então é que vem o livro, coisas que não se dizem. E o professor aqui já disse que fez a gira por Angola para divulgar o livro, mas nós vimos também que o professor foi entrevistado pela RTP RTP África e de certeza que até Portugal quer o livro. Então, como é que está aí? Eu não sou muito apologista daquela do porque não, o profeta não tem honra em sua casa. Isso até está bem. Apesar da verdade espiritual, infelizmente tenho sido rejeitado pelos meus. Infelizmente. Pela fé. Devo dizer, essa aqui é só a 4ª entrevista que eu estou a prestar. Isso inclui a entrevista que eu fiz à RTP África e inclui não é RTP África, não é RTP, acho que é mesmo só RTP. Em Portugal. E também inclui aquela pequena entrevista que eu tive na TV Zimbo. A outra eu tive lá
no Lubito. E essa última é a quarta só. Para um livro que está num nível de expansão, assim, sem precedentes, para alguém que está a fazer coisas que muita gente nunca teve noção de fazer, alguém que está a fazer história com esse livro, um best-seller em eminência, ou devo mesmo dizê-lo, que eu estou na iminência de ser um best-seller, porque eu estou a trabalhar para isso. Sim. Era suposto ter a atenção da mídia. Tudo isso eu estou a fazer sem mídia, sem rádios, sem entrevistas, sem nada. Estou a fazer isso com o meu Facebook, a partir das minhas redes sociais. Sim. Entretanto, fica muito mais difícil. Eu posso chegar lá, mas fica muito mais difícil quando não tenho apoio de gente que tem um nível de divulgação maior. Infelizmente, a Celebrity TV é só a quarta entidade que lida com mídias que está a oferecer parte do seu tempo, da sua audiência, em me entrevistar. Agora, a pergunta é, o que se passa? Não sabem da existência do professor Ilavoco? Nunca ouviram falar? Será? Porque os meios de comunicação têm duas características. Ou você os contacta para que eles façam cobertura, divulgação dos seus serviços, ou eles próprios, por iniciativa própria, porque acreditam que essa pessoa tem um potencial de conteúdo que possa agregar valor à nossa estação emissora, à nossa cadeia televisiva ou algo assim parecido. Então vamos atrás. Sim. Eu nunca fiz contato com a RTP. Eles vieram. Onde é que está a nossa TPA? Onde é que está a nossa TVzinho? Onde é que estão os nossos meios? As rádios. No Lubango eu nunca fiz, eu vivo no Lubango, mas eu nunca fiz entrevista na rádio. E fiz alguma ou outra entrevista antes do lançamento do livro. Nunca fui chamado. Agora é o quê? Vou ter que ir mendigar a atenção dos meios de comunicação? Eu acho que não é muito ético, não é muito elegante fazê-lo. Sim, o livro Coisas que Não Se Dizem, e eu não vou dar aqui spoilers, aborda assuntos que são pouco ditos pela sociedade. E até acho que o título é bem explícito em dizê-lo. Coisas que não se dizem. E de onde é que veio essa iniciativa? Sendo que o professor Ilavoco, eu vou dizer assim, é cristão, é socialista. Então, de onde é que vem a intenção de dizer coisas que não se dizem? Bem, coisas que não se dizem, na verdade, é fruto de experiências a serem vividas, experiências a serem partilhadas. O Coisas que Não Se Dizem é um clamor da minha alma, é uma manifestação das minhas emoções, é um partilhar não só de ideias, não só de intenções, como também de histórias de pessoas que, infelizmente, não têm palco para expressar. Coisas que Não Se Dizem é uma aproximação muito real daquilo que é o nosso ser. E em Coisas que Não Se Dizem, na verdade, era um livro muito mais extenso. Nós tivemos que emagrecer o livro por conta seria muito extenso. Entretanto, eu trago assuntos assim muito contundentes. E eu selecionei 4 dos principais assuntos contundentes que preocupam a sociedade de uma forma geral, sem ter essa distinção homem, mulher, tribo, raça, religião, enfim. Então, trouxe alguns assuntos que os leitores do Coisas que Não Se Dizem sabem. Não? Então, eu quis partilhar. Eu quis partilhar as minhas experiências e a experiência dos outros. Eu quis contar uma história e a história dos outros. Sim. Eu quis trazer uma abordagem minha e a abordagem dos outros. Eu quis fazer uma radiografia das coisas que acontecem no nosso íntimo sem que sejam públicas. Eu quis divulgar, revelar segredos, quis trazer denúncias. Então escrevi um livro. Olha, acho que essa é uma das características que faz nós que apreciamos o professor Ilavoco apreciá-lo, é que nós conseguimos nos ver no professor Ilavoco. Então, sucesso, professor Ilavoco. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Eu espero o professor Ilavoco tem que dizer sobre o livro, não sobre o livro, se ainda há disponíveis para quem quiser, se já não há disponíveis, como é que fazemos para adquirir novos? Bem, na verdade, a primeira remessa, o primeiro contingente de livros que eu tinha já acabaram, não tenho, tanto é que eu não queria tornar isso público, mas devo dizer, ontem eu falei na minha prisão aqui no Namibe que eu queria muito poder vender livros, tanto ontem quanto hoje, mas não tenho para vender. Terei apenas na próxima semana,
porque estamos agora à luta do desafandegamento da última carga de livros, que claro, terão disponíveis entre quarta ou quinta-feira. Então, quer dizer que posso dizer que sim, e também posso dizer que não tenho livros, né? Entretanto, é um sim e um não, assim, a mistura. Como as pessoas podem adquirir? Podem mesmo a partir da minha página, podem a partir do nosso WhatsApp, 936-916-415. 936-916-415. Entre em contato com o nosso WhatsApp ou então ligue para então poder fazer a encomenda. Há um detalhe, esse livro, além de ser sucesso de venda, é também sucesso de distribuição, porque pode ser vendido em qualquer parte do país. O livro sempre chega, com menos tempos ou mais tempo. Agora, o que eu quero dizer assim, em último lugar, eu agradeço muito a vossa disponibilidade, agora, agradeço muito a audiência que as pessoas têm estado a me dar. Olha, é assim, diz um ditado em Umbundo, mas dessa vez não vou dizer em Umbundo, vou dizer mesmo em português, que o cágado nunca está por cima do arbusto, alguém lhe colocou lá. Sim. Então eu sou esse cágado que está por cima do arbusto e eu tenho crença de que as pessoas é que me colocaram lá. Sim. Então, a essas pessoas que me colocaram por cima desse arbusto, eu sou muito grato. E uma dessas pessoas são vocês, claro, são meios de comunicação como o vosso, são pessoas que são seguidores das minhas redes sociais, são pessoas singulares e, enfim, são pessoas que, assim, do nada te quebram um galho. Olha, prof, o que eu preciso fazer? Olha, manda a tua irmã. Professor, tu está a fazer os possíveis. Eu quero também contribuir. Então, pessoal, muito obrigado às pessoas que têm estado a me ajudar. Muito obrigado por isso. Eu não deixarei de ser grato. Tanto é que o penúltimo post hoje nas minhas redes sociais foi mesmo sobre gratidão. Yeah? Então, muito obrigado a esse espaço, a essa audiência e que o melhor vos aconteça. Obrigada a nós. Você ainda pode continuar a ouvir o professor Elavoco. É só fazer parte hoje da Conferência Acadêmica e Literária na Capitania do Porto do Namibe. Até lá, fiquem bem e esta foi a entrevista da Celebrities TV. Obrigada. Boa tarde, professor Elavoco. Como está? Ótimo, graças a Deus. Nunca estive melhor depois da entrevista, né? Ok. Então, gostaria de saber como é que achou a entrevista, se gostou da Celebrities, de estar aqui conosco hoje. Perfeito. Eu tenho dito que é raro eu estar num espaço e ficar tão à vontade. Então, hoje vem aí um ponto muito positivo de eu ter estado à vontade. Obrigado por me sentir à vontade, né, aqui nesse vosso espaço. E acho que isso responde à pergunta. Foi muito bem conduzida a entrevista. Eu senti-me à vontade, senti-me em liberdade de falar. E, claro, eu quero dizer que fico então disponível e aberto para uma próxima oportunidade.